Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar de eletromagnetismo, a gente vai resolver um exercício também, mas antes de resolver esse exercício, eu quero trabalhar com vocês um conceito muito importante na física, tá? Dentro de eletromagnetismo existe uma lei muito importante, que é a lei de Lenz, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho, o básico dela, depois eu vou fazer outros vídeos falando mais profundamente sobre a lei de Lenz, tá? O que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz diz o seguinte, olha, toda vez que eu tiver uma espira, um solenoide, não é? Uma bobina, e aí a gente vai ver isso em outros vídeos também. O que é um solenoide? Qual a diferença entre uma bobina, um solenoide e uma espira? Não é? Então, só para a gente simplificar, imagine uma espira. O que é uma espira? Uma espira é um fio que eu peguei e fiz um circuito fechado com ele. É como se eu pegasse um fio condutor, um fio de cobre, fizesse uma circunferência e, né, prendesse uma ponta a outra. Então ficou um circuito, ficou um ciclo fechado aqui, tá? Vamos imaginar que por dentro desse aro, né, por dentro dessa espira, esteja passando linhas de campo magnético, tudo bem? Quem criou essas linhas de campo magnético não importa para mim. O que importa é que nessa região tem um campo magnético e essas linhas de campo magnético estão atravessando essa espira, estão passando por dentro da espira. Notem que eu coloquei em verde uma setinha que tem a letra N. Essa letra N é de normal. Toda vez em física que você, né, toda vez que você encontrar a letrinha N aqui, né, provavelmente ligada a uma reta ou uma seta, a gente vai ter aqui essa normal. Normal significa que ela é perpendicular à superfície. Professor, que superfície que você está falando? A superfície da espira, né? Como se fosse uma janela. Imaginem como se fosse uma janela, tá? Circular. Então imagine essa janela circular aqui, ó, tá? Então imagina essa janela circular aqui, ó. Então imagina essa janela, é como se eu tivesse, né, atravessando, essas setas vermelhas estão atravessando essa janela, formando o que nós chamamos na física, e isso é muito importante para que você entenda, tá? Chamando essa passagem aqui dessas setas através dessa área, tá, de fluxo magnético, tá? Então, o que é fluxo? Seja fluxo de água, não é isso? Fluxo magnético. Fluxo é a passagem. Toda vez que você tem uma passagem de uma certa de alguma coisa, de uma certa grandeza ou de qualquer outra coisa, você está passando alguma coisa dentro de uma região, dentro de uma área, a passagem dessa coisa aí qualquer, ela é chamada de fluxo. Está havendo um fluxo, uma passagem, não é isso? Tá, no caso, fluxo magnético, porque está passando linhas de campo magnético. Tudo bem? Tá. Esse fluxo magnético, a gente vai usar uma letra. Deixa eu até colocar menorzinho aqui para ficar bonitinho. Fluxo magnético, tá? E a gente vai usar essa letra aqui, ó. É uma letra que a gente chama de Φ, tá? Então, quer dizer, tem um fluxo magnético. E o que vai mudar esse fluxo magnético? O que vai alterar essa passagem dessas linhas de campo aqui? Bom, basicamente três coisas, tá? Basicamente três coisas. Eu vou escrever aqui. A primeira delas é o campo magnético. Se eu tiver um campo magnético mais intenso, por exemplo, se aqui quem gerou esse campo magnético, vamos supor que seja um ímã mais intenso, tá? Eu vou ter mais linhas de campo. Mas se ele for menos intenso, né? Por exemplo, né? Se ele for menos intenso, pode ser que se ele for menos intenso, eu vou ter menos linhas de campo ali dentro. E se eu vou ter menos linhas de campo, quer dizer que eu vou ter um fluxo menor. Então, quer dizer, menor intensidade de campo magnético, a gente pode colocar assim, ó. Se eu tiver a menor intensidade do campo magnético, que a gente representa pela letra B, a gente vai ter um fluxo menor. Tá. E se eu tivesse um fluxo magnético maior, um campo magnético maior, mais intenso, né? Ó? Então, se eu colocar mais linhas de campo aqui, ó, à medida que eu colocar mais linhas de campo, quando eu coloco mais linhas de campo, eu vou tornar o quê? O meu fluxo maior, porque eu vou ter uma passagem maior. Então, isso significa para mim que quanto maior a intensidade do campo magnético, maior a intensidade desse fluxo, mais fluxo vou ter.
Tá, professor, o que mais que pode mudar, que pode alterar esse fluxo? Outra coisa que pode alterar esse fluxo é a área dessa figura, tá? E aí eu vou mostrar isso de uma forma bem simples, tá? Vou mostrar isso de uma forma bem simples. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar essa espira e vou fazer assim, ó. Vamos supor que ela fosse menor, tá? Se ela fosse menor, o que que aconteceria? Teria uma passagem maior ou menor dessas linhas de campo? Teria uma passagem menor, né? Eu teria menos linhas de campo aqui, ó. Percebam que eu teria menos linhas de campo. Então, isso indica que se eu tiver, tá? Se eu tiver, por um acaso, menos área, ou seja, se essa espira tiver uma área menor, ela vai ter uma cobertura menor, logo um fluxo menor. Agora, uma vez que essa espira, tá? Uma vez que essa espira for, né, seja maior, ela vai abarcar, ela vai abraçar mais linhas, ela vai conseguir abraçar mais linhas de campo, logo o que vai passar por dentro dela vai ter um fluxo maior. Ah, então quer dizer que ela também é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for a área, maior vai ser o fluxo. Tá, e o que mais muda? Bom, para saber o que mais muda, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Eu vou lembrar para vocês o seguinte. Imaginem, tá? Então que agora eu pegue essa minha espira e decida girar minha espira. É como se eu pensasse o seguinte, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma espira, tudo bem? Uma espira, tá? E essa espira, o que que eu vou fazer? Eu vou girar essa espira. Mas como que eu vou girar essa espira? Eu vou colocar ela de lado aqui, tá? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Como se eu pegasse essa espira e fizesse isso aqui, ó. Girar ela de lado. Eu vou girar ela de lado. Vou ficar girando essa espira, tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui e vou girar essa espira. Quando eu giro essa espira, olha só, tô girando essa espira, tô girando essa espira, tô girando essa espira, tudo bem? Note que essa setinha verde representa o eixo, tá? Óbvio que se eu estou girando a espira, o eixo dela também está girando, não é isso? Aí eu vou girar mais um pouquinho essa espira, tá? Vou girar mais um pouquinho essa espira. Girei um pouquinho mais essa espira, vou girar um pouquinho mais o eixo, porque o eixo, obviamente, ele acompanha essa espira, tá? Então tá aqui, o eixo tá aqui. Legal. Então, o eixo de rotação dela está aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai pegar aqui, agora o eixo está aqui. Percebam que quando eu girei ela, quando eu girei essa espira, né? Quando eu fiz esse giro dessa espira, o que que aconteceu? Eu estou abraçando mais linhas ou menos linhas? Bom, vejam que agora menos linhas passam através dessa janela, né? Menos linhas estão passando entre essa janela, aqui dentro dessa janela, estão passando por ela. Então, isso significa que o meu fluxo vai ficar menor. Tá, agora vamos entender melhor essa relação. E se eu pegasse aqui e falasse o seguinte, e se eu girasse totalmente a minha espira a ponto dela ficar paralela, a espira está paralela ao campo, mas quando eu olho o eixo da minha espira, olha só o eixo da minha espira, vamos pegar o eixo da minha espira e vamos girar aqui, ó. Veja que quando eu penso aqui, ó, na minha espira, tá? Então, na minha espira aqui, vamos pensar na minha espira. Olha como é que está o eixo da minha espira, né? O eixo, por onde passa o eixo da minha espira, ela é perpendicular às linhas de campo. Tudo bem? Agora, quando eu estava naquela posição, né? Nessa posição aqui, perdão, aqui vamos mudar. Quando eu estava assim, né? Nessa posição, o que que eu percebia que acontecia? Eu percebia que o meu eixo estava paralelo, né? O meu eixo aqui, ele estava, né? Ó, ele estava como? Ele estava paralelo, né? Então ele estava paralelo às linhas de campo, tá? A seta verde está como? Está paralela, não é isso? Ela está paralela às linhas de campo vermelhinha aqui, ó. A setinha verde está paralela. Então, nesse caso, eu percebo. O que que eu percebo? Eu percebo que quando eu tenho essa situação aqui, quando eu tenho essa situação, quando eu estou com essa situação aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter um fluxo total, um fluxo 100% do meu fluxo, né? Eu vou ter um fluxo de 100% aqui, ó. Todas essas linhas estão passando.
Já quando a espira está nesta posição, 0% dessas linhas passam por dentro dessa janela, né, dessa espira, não é? Então, eu percebo que eu vou ter uma possibilidade, né? Então, vou ter uma possibilidade. Deixa eu fazer só um negócio aqui, né? Então, a gente vai mudar aqui. Vou trazer para a nossa conversa, tá? Vou trazer para a nossa conversa aqui, vou trazer para esse slide essa imagem aqui, ó. O que eu percebo, então? Quando o ângulo formado entre a seta vermelha e a seta verde é zero, certo? 0 graus, não tem inclinação nenhuma entre eles, significa que o fluxo é total, é 100%, ó, 100% das linhas. Né? Então, quando essas linhas estão perpendiculares à superfície, à espira, 100%. Já quando nós temos essa situação aqui, ó, ok? Quando a gente tem essa situação, como que o eixo está? O eixo está perpendicular, ó, formando 90 graus com as linhas vermelhas aqui, certo? Então, nessa situação, ó, o eixo dessa espira está formando um ângulo de 90 graus com as linhas de campo magnético. Logo, não passam nenhuma linha aqui dentro, portanto, não tem fluxo nenhum. Bom, e quando está parcial, né? Quando está parcial, quando está assim, ó, quando está inclinadinho. Quando está inclinadinho, bom, quando está inclinadinho, né, vai formar um ângulo aqui, diferente de 0 e diferente de 90 graus, mas vão ter menos também, tá? Então, que conclusão que eu chego disso tudo? A conclusão que eu chego, tá? A conclusão que eu chego é que sempre que as linhas de campo magnético estiverem, tá? As linhas de campo magnético, elas estiverem paralelas ao eixo e, portanto, perpendiculares à espira, vai ter um fluxo total, um fluxo de 100%. Quando eu tiver aqui os campos magnéticos, as linhas de campo magnético estiverem perpendiculares ao eixo, ou seja, elas estão raspando essa espira, elas não estão atravessando essa espira, o fluxo é nulo. Tá? E isso vai incluir aqui um ente matemático. Que ente matemático é esse? É o cosseno. Vamos ver aqui, ó, o cosseno desse ângulo. Se esse ângulo for zero, o cosseno de zero vale 1 e, portanto, isso vai ter valor máximo 1. Se isso vale 90 graus, se o cosseno desse ângulo, se esse ângulo vale 90 graus, o cosseno vai valer zero, porque o cosseno, certo, de 90 graus vale zero. Então, não vai ter fluxo nenhum. Então, matematicamente, eu vejo isso aí. Tudo bem? Bom, então, quer dizer, aqui eu posso pensar de uma maneira bem simplista, é assim, ó, se o cosseno de 0 grau vale 1, o fluxo é máximo. Se o cosseno de 90 graus vale 0, ou seja, né, eu não vou ter fluxo nenhum. Então, isso significa que se o ângulo é 0, o fluxo é máximo. Se o ângulo é 90, o fluxo é 0, é nulo. Tudo bem? Tá? Então, agora a gente vai fazer um exercício, né? Tá? Então, pensando nisso, tá? É um exercício que eu vou colocá-lo, eu vou trazê-lo aqui para a nossa conversa, tá? E vou pensar aqui nesse exercício. Uma espira circular está imersa em um campo magnético. Tudo bem, então quer dizer que tem um campo magnético atravessando essa espira. O gráfico representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. O que ele está dizendo para mim? Ó? O fluxo magnético, que é dado numa unidade de medida. Tá? Qual é a unidade de medida de fluxo magnético? O fluxo magnético é medido, né, a partir das unidades de medida aqui. Ó. O campo magnético é em Tesla, a área é dada em metro quadrado, portanto, o fluxo ele tem que ser dado em Tesla vezes metro quadrado. Só que Tesla vezes metro quadrado é a mesma coisa que Weber. Então tá aqui, ó, o Weber WB. Então quer dizer, eu tinha um fluxo, ele não me fala quanto era esse fluxo, mas o que eu percebo é que esse fluxo é constante. Tá? Depois esse fluxo aumenta e depois esse fluxo diminui. Bom, quando aumentou ou diminuiu, teve uma variação. E como que eu posso variar o fluxo? Como é que eu posso fazer o fluxo variar? Ou aumentando ou diminuindo a intensidade do campo, não é isso?
né? Então, ou eu posso, por exemplo, diminuir a intensidade do campo, eu posso tirar, né? Ou eu posso acrescentar linhas de campo. Então, eu posso aumentar ou diminuir. Tá? Então, nesse caso, eu poderia ter aumentado o número de linhas, mas eu também poderia ter aumentado a área. Quando eu aumento a área, eu estaria abraçando mais linhas de campo. Tá? E aqui nesse trecho, quando ele diminuiu o campo magnético, o que eu posso ter feito? Não é? Eu posso ter feito o seguinte, eu posso ter ou diminuído a intensidade do campo magnético, ou posso ter ainda diminuído a área, não é isso? Para estar abarcando menos linhas de campo, ou até mesmo ter girado essa espira, porque se eu girasse essa espira, eu ia abraçar menos linhas de campo. Então eu poderia ter feito várias coisas aí, tá? Mas tudo isso não importa. O que importa é o seguinte, o que é a lei de Lenz, tá? E aí é o que interessa pra gente. O que é a lei de Lenz? A lei de Lenz, ela diz o seguinte pra gente. A lei de Lenz fala assim, ó, toda vez que houver uma variação, tá? Então esse símbolo aqui, né, ó, significa variação, esse delta, né? Toda vez que houver uma variação no fluxo, o que vai acontecer? Eu vou ter a geração, eu vou gerar uma corrente elétrica, que a gente representa pela letra I, corrente elétrica, tá? Então eu vou ter uma variação do fluxo, eu vou gerar uma corrente elétrica nessa espira. Vai surgir uma corrente elétrica nessa espira. Toda vez que eu praticar aqui, que eu fizer, provocar, produzir, induzir uma variação nesse fluxo, vai gerar corrente elétrica. Aí eu pergunto aqui, ó, entre 0 e 1 segundo, teve variação de fluxo? Não, não teve. Então, entre 0 e 1 segundo, não vai ter produção de corrente elétrica. Mas se eu olhar de 1 para 2 segundos ou de 2 para 3 segundos, teve variação. E se teve variação, vai produzir corrente elétrica. Portanto, a alternativa correta, nesse caso, seria entre 2 a 3 segundos, de 2 a 3 segundos, seria o intervalo de tempo em que vai aparecer nessa espira uma corrente elétrica induzida. Induzida porque eu provoquei, não é? Ela não existia, eu provoquei a produção dessa corrente. Induzir significa isso. Não é? Então, a alternativa correta, não é? De 1 até 3 segundos, eu tenho formação de corrente elétrica. Alternativa D de jeans. E é isso. Um abraço, galera. Valeu!